A ilha que guarda um dos maiores mistérios da humanidade. Existe uma ilha isolada no meio do Oceano Pacífico, a mais de 3.000 quilômetros da costa oeste do Chile. Como e por que foram construídas quase 900 estátuas gigantes de pedras, alguma com mais de 10 metros de altura e pesando até 80 toneladas? Essas são algumas das perguntas que rondam o local, que é um dos destinos mais fascinantes do mundo. Mas o que você não sabe é que essa ilha tem muito mais a revelar do que você imagina. Está preparado? Com um formato triangular e uma área aproximada de 163 km², essa ilha peculiar é considerada o lugar mais isolado do mundo, pois não há nenhum outro ponto habitado próximo a ela. Descoberta pelos europeus em 1722, em um domingo de Páscoa, esse foi o motivo do local ser nomeado de a Ilha de Páscoa, mas seus habitantes nativos o chamam de Rapa Nui, que quer dizer Ilha Grande na sua língua. A Ilha de Páscoa surgiu de erupções vulcânicas que ocorreram há cerca de 3 milhões de anos atrás. 4 vulcões foram responsáveis pela formação da ilha e hoje eles estão inativos. Bom, a primeira coisa que chama atenção nessa ilha são as famosas estátuas de pedras chamadas de moais pelos nativos. Essas esculturas representam os ancestrais dos habitantes da ilha e foram erguidas entre o século 10 e 16. Os moais são feitos de uma rocha vulcânica chamada tufa, que é abundante na ilha. Eles têm formas humanas com cabeças grandes e alongadas, narizes proeminentes, orelhas compridas e lábios grossos. Alguns deles usam chapéus cilíndricos de pedra vermelha chamados de pucaus, que simbolizam o poder e o status dos ancestrais. Mas como essas estátuas foram feitas e transportadas até esses locais de destino? Essa é uma das grandes incógnitas da ilha, que desperta curiosidade em arqueólogos e visitantes há séculos. A teoria mais aceita é que os moais foram esculpidos em uma pedreira chamada Hano Haraku, ao lado leste da ilha. Lá existem cerca de 400 moais inacabados ou abandonados, alguns ainda presos à rocha-mãe. Depois de prontos, os moais eram transportados por meio de troncos de árvores ou cordas até os seus aus, que são as plataformas cerimoniais, onde eles ficam expostos. Os aus estão espalhados por toda a costa da ilha e alguns deles têm até 15 moais alinhados. Só que esse processo não era nada fácil. Estima-se que cada moai levava cerca de 1 ano para ser esculpido e transportado. Além disso, era preciso muita força e coordenação para mover as pedras estátuas sem danificá-las ou derrubá-las. Por isso, alguns pesquisadores acreditam que os moais eram levados até os seus locais usando uma técnica de balanço e rotação. Um detalhe interessante é que os Rapa Nui usaram a força da gravidade e técnicas de equilíbrio para movimentar esses moais em um movimento circular, parecido com o deslizar de uma geladeira. Já outros sugerem que os moás eram colocados sobre plataformas de madeira com rodas e esteiras e empurrados ou puxados por grupos de pessoas. E por que os habitantes da ilha se dedicaram tanto a construir essas estátuas? Qual era o significado delas para a sua cultura e religião? Essas são outras perguntas sem respostas definitivas, mas existem 2 hipóteses mais prováveis. Uma é que os moais eram uma forma de homenagear os antepassados e garantir a sua proteção de fertilidade para a ilha. A outra é que os moais eram uma forma de competição entre os diferentes clãs da ilha, que disputavam prestígio e recursos escassos. Além disso, você sabia que as estátuas enormes que existem lá têm corpos enterrados sobre a terra? Pois é verdade. Por muito tempo, as pessoas achavam que os moás eram apenas cabeças gigantes, mas na realidade eles têm corpos completos, incluindo braços, mãos e até umbigos. Esses corpos estiveram escondidos debaixo do solo por séculos, devido à ação do tempo e ao acúmulo de sedimentos. No entanto, nos últimos anos, arqueólogos escavaram alguns desses corpos e fizeram descobertas surpreendentes. Os corpos dos moais têm inscrições, tatuagens e detalhes esculpidos na pedra que representam símbolos da cultura dos Rapa Nui. Eles também apresentam diferentes formas e tamanhos, mostrando a diversidade e a criatividade dos construtores. Alguns corpos estão incompletos ou danificados,
possivelmente devido a guerras ou terremotos. Mas o mais impressionante é que alguns corpos têm mais de 10 metros de comprimento, o que significa que as estátuas têm mais de 20 metros de altura no total. Agora surge a pergunta: como esses corpos foram enterrados? Provavelmente é que os Rapa Nui tenham enterrado os corpos dos Moais de propósito, como uma forma de protegê-los ou honrá-los, talvez como túmulos. Mas também existe outra possibilidade de que os corpos tenham sido cobertos pela ação dos ventos, chuvas e terremotos, movimentando a terra e ocultando as estátuas. Porém, uma dúvida que paira pelo ar: o que será que aconteceu com essa civilização tão fascinante? Como ela entrou em declínio e quase desapareceu? Acredita-se que a ilha foi povoada por volta de 1200 por navegadores polinésios que chegavam em canoas de madeira. Esses navegadores polinésios encontraram uma ilha muito bonita, com muitas plantas verdes e férteis. Ao chegarem lá, eles se organizaram em grupos chamados de clãs, sendo que havia cerca de 12 clãs no total. Essas pessoas desenvolveram uma cultura rica e complexa, uma língua própria, uma religião baseada no culto aos ancestrais e aos deuses e uma arte única representada pelos moais e outros objetos. Só que a partir do século XVI, a ilha começou a sofrer uma série de problemas ambientais e sociais que levaram ao seu colapso. Um dos principais fatores foi o desmatamento da ilha, causado pelo uso excessivo de madeiras. Sem árvore, a ilha perdeu a sua cobertura vegetal, o que provocou a erosão do solo e a diminuição da produção agrícola. Sem comida suficiente, a população entrou em crise e começou a brigar por recursos. As guerras internas se tornaram frequentes e violentas, e muitos moais foram derrubados ou destruídos pelos rivais. Mas os problemas não pararam por aí. A partir de 1722, quando a ilha foi descoberta pelo explorador holandês Jacob Roggeveen, a ilha foi visitada por vários navegadores europeus que trouxeram doenças desconhecidas pelos nativos, como varíola e tuberculose. Muitos habitantes morreram ou ficaram doentes por causa dessas enfermidades. Além disso, os europeus também exploraram e maltrataram os nativos, levando alguns deles como escravos ou curiosidades. Alguns foram devolvidos à ilha depois de uma pressão internacional, mas trouxeram consigo uma epidemia de varíola que dizimou quase todos os sobreviventes. Em 1877, restavam apenas 111 habitantes na ilha. E a partir do século XXI, a ilha começou a receber a atenção de cientistas e turistas interessados nos seus mistérios e belezas. Muitos moais foram restaurados e erguidos novamente nos seus lugares originais graças ao trabalho de pesquisadores e ativistas, como forma de honrar os ancestrais e sua história. A Ilha de Páscoa foi declarada Patrimônio Mundial da Unesco e recebe milhares de turistas todos os anos que se encantam com suas belezas e seus enigmas. Bom, será que algum dia saberemos tudo o que realmente aconteceu na Ilha de Páscoa? Será que algum dia entenderemos o real significado e a mensagem dos moais? Quem sabe, né? Talvez eles sejam apenas um convite para olharmos para o passado e aprendermos com ele. Ou até mesmo que eles sejam apenas um desafio para nossa imaginação e curiosidade. E você, o que acha? Bom, obrigado por ficar até o final, até o próximo vídeo aqui no canal Por que Isso?